Então aqui nós temos uma porta, tá? Então essa porta aqui, ela é de madeira laminada, tá? E como que a gente sabe que ela é de madeira laminada? Pelo oco, tá? Pelo oco, ela tem esse oco no interior da porta e ela vem com essa lâmina, tá vendo aqui, ó? Essa laminazinha aqui, ó. Então isso que a gente identifica como uma porta laminada, tá bom? Então aqui ela já tem alguns riscos, tá? Algumas manchas na superfície dela. Então é um imóvel que já foi utilizado, tá bom? Aqui nós temos uma fechadura eletrônica. Então já aproveitando aqui, então essa é uma fechadura eletrônica. Aqui nós temos a marca Papais, tá? É uma fechadura muito completa. Você digita, no caso, a senha e faz a abertura deste imóvel, tá bom? Então, o segundo item, tá? Paredes, né? Então, aqui nós temos uma parede de drywall, tá? Então, esse imóvel aqui, ele tem tanto alvenaria como drywall, tá? Então, nós podemos ver aqui que é uma pintura usada, tá? Então, nós temos diversas manchas e riscos na sua superfície, que nós podemos ver, tá vendo? Então, isso daqui é uma pintura usada, tá? Então você tem que colocar no imóvel que essa pintura é uma pintura usada e na descrição você coloca que ela apresenta manchas e riscos, tá? Então manchas e riscos tem que colocar na vistoria, tá bom? E aqui nós vamos pro piso, para a parte do piso. Nós temos aqui um porcelanato cinza, tá? Então porcelanato cinza que ele também apresenta manchas e riscos, tá vendo? Então aqui nós temos, aqui provavelmente marca de chiclete, ó, desgaste na lâmina do porcelanato, tá vendo? Mais manchas aqui, ó, que dá pra verificar, tá bom? Isso daqui não impede a utilização do imóvel, tá? Mas como é uma vistoria de saída, tem que colocar, porque nós não sabemos, eu não tive acesso à vistoria de entrada deste imóvel, né? Eu só estou fazendo a vistoria de saída. Então por isso que é importante apontar esses itens na vistoria, tá bom? No segundo item que eu falei para vocês, que é a parte hidráulica, tá? Então sempre liga a torneira, deixa a torneira vazando pelo menos uns 10 minutos, tá? Uns 10 minutinhos, que é o tempo suficiente para a gente descobrir se esse sifão apresenta algum vazamento, tá? Se ele tem algum tipo de vazamento. Então aqui eu já fiz a vistoria, então eu já deixei essa torneira ligada por esse tempo, tá bom? E aqui eu já detectei que não tem vazamento nesse sifão, tá? Então aqui nós temos um sifão de copo em alumínio, tá? Então sifão de copo em alumínio. Na maioria dos imóveis, o que a gente vai encontrar é o sifão sanfonado de PVC, tá? Então sifão sanfonado de PVC. Esse é o padrão. Então a parte elétrica, tá? Então a parte elétrica, tomada teste. Então nós fazemos o plug, tá vendo? Essa daqui, quando é 110, ela acende só o azul, mas como essa aqui ela é 220, então ela acende também o vermelho, tá bom? O vermelho. E aqui nós vamos plugar no 110, ela vai acender só a luz azul, tá bom? Então esse é o básico, tá? Então esse é o básico de uma vistoria, tá bom? Porta, parede, piso e a questão da pintura, se ela é usada, se ela é nova, se a parede apresenta manchas ou riscos, tá bom? Na parte hidráulica, fazer com que as torneiras funcionem durante 10 minutos, tá bom? Para verificar se há ou não vazamento na torneira, tá bom? Na parte elétrica, fazer a verificação das tomadas, então testa todas as tomadas, não tenha preguiça de testar, faça o plug, abra também aqui, ó, muito importante, a caixa disjuntora, tá? Então a caixa disjuntora, ver se todos os disjuntores estão funcionando, tá bom? Então aqui nós temos todo o circuito elétrico. Aqui nós temos uma caixa de passagem de telecomunicações neste imóvel.
Então aqui é uma caixa de telecomunicações e aqui nós temos o banheiro, tá? Então o banheiro é o mesmo teste da torneira da pia, tá vendo? Aqui nós podemos ver que aqui tem um pequeno vazamentinho que já foi detectado, tá vendo? Pequeno vazamento na torneira, tá? E aqui o teste do chuveiro, tá? Deixa eu fechar ele aqui para não molhar todo o box, tá? Nós fechamos o box. A gente pode ver que o chuveiro ele está funcionando perfeitamente, tá? E o teste principal que é com o termômetro, tá? Com digital, olha lá. Então, nós apontamos o termômetro digital para este chuveiro. Nós podemos verificar lá que a temperatura dele está a 36 graus, tá bom? Então, a 36 graus. Então nós podemos verificar que esse chuveiro está funcionando perfeitamente, tá vendo? Então aqui na parte hidráulica não tem vazamento na parte da torneira, tá bom? Então aqui não tem vazamento na parte da torneira. E aqui, como eu falei, ó, que a maioria dos lugares onde a gente vai encontrar é esse sifão, tá? De PVC sanfonado, aqui ele tá na cor prata, tá? Tá aqui na cor prata, mas normalmente 90% aí dos imóveis é na cor branca, tá bom? Então, na parte do banheiro, tá? O que é mais importante. Aqui, ó, na parte de baixo da porta, tá bom? Então aqui normalmente está estufado, tá? Aqui nós temos um pequeno estufamento, não chega a ser um grande estufamento, tá vendo? Mas na parte do banheiro a parte mais importante é esta, tá? E também aqui no sanitário, tá? Vou fazer o teste do sanitário. Ó, a gente testa aqui o sanitário, ver se ele não tá funcionando perfeitamente, se a água está escoando bem, tá? Vou desligar aqui o chuveiro. Nós já testamos aqui o chuveiro. Então, mais importante também, viu? Ó, sempre ficar atento a este parafuso, tá? Ver se ele se encontra dos dois lados, tá bom? Vai ter alguns modelos de louça que não vai ter esse parafuso, tá? Mas é importante fazer a foto, tá? Alguns modelos de caixa acoplada você consegue remover, tá? Então você consegue remover e fazer, no caso aqui, a filmagem para ver se esse item está funcionando perfeitamente, tá bom? Para quem não conhece, para acionar é bem simples, ó, tá vendo? Esse é o acionamento, tá? E aí a gente verifica se a água está subindo normalmente, se ela não está com vazamento. Normalmente o que dá vazamento nesses itens, tá? É essa pecinha aqui, ó. É essa pecinha aqui, normalmente ela quebra, tá? E aí o que acontece? Ela quebra, esse daqui é o ladrão, tá vendo? Esse aqui é o ladrão. Aí ela começa a vazar e não para, tá? Então é sempre bom verificar. Algumas louças, tá? Principalmente da marca Deca, você não vai conseguir fazer a verificação desse item, tá bom? Mas esse daqui é uma marca Celite, se eu não me engano. Ah, não, é da Insepa. Esse daqui é da Insepa, então essa superfície ela sai, tá bom? E aqui mais uma dica para vocês, tá? Do que é importante verificar no banheiro, a questão do mofo, tá? Ó, então aqui a gente pode verificar que esse banheiro aqui ele tá com bastante mofo, tá vendo? Aqui, ó, nessa partezinha, e aqui do outro lado também, tá bom? Nós podemos verificar, ó, que ele tem muito mofo. Então aqui, o que pode ser? Aqui é a instalação, tá? Então aqui a instalação, esse silicone que eles colocaram não é de uma qualidade muito boa, e com o tempo ele acabou pretejando, tá? Então, numa vistoria de banheiro, é basicamente isso, tá? Então aqui nós temos o armário, e aqui tem outro defeitinho que eu também já tinha localizado. E esse daqui é sempre bom descrever, tá? Que apresenta manchas e risco. Vai fazer diferença? Às vezes faz, tá? Então pode ser que esse armário aqui, quando foi locado, era um armário novo, e no caso aí com o uso ele adquiriu essas manchas, tá? E esses riscos por conta do uso. E é sempre bom documentar, tá bom? Então, basicamente, na vistoria é isso.
Vou trazer alguns detalhes desse apartamento aqui para vocês, que eu achei importante. Aqui a parte do ar-condicionado, tá? O controle aqui eu já detectei, então o controle está quebrado, tá bom? Esse controle está quebrado, o visor da tela. Então isso daqui tem que documentar, porque ele é o original do ar-condicionado, tá? E aqui novamente, para fazer o teste do ar-condicionado, é só apontar o laser e medir a temperatura, tá? Então aqui, perfeito, ó, 15 graus em toda a extensão, aqui um pouquinho mais baixo, 14, tá? Então nós podemos verificar que o ar-condicionado está funcionando perfeitamente. Aqui nós temos uma persiana, tá? Do tipo rolô. Então aqui uma persiana do tipo rolô, horizontal. Então ela desce aqui na horizontal. Então esse modelo aqui é o modelo rolô tela solar screen, tá? 5%. Então essa tramatura que ela tem na tela de 5%, tá vendo? Ela permite a visualização da parte externa do imóvel, tá? Então esse modelo aqui ele tem também na 3% e também na 1%. Na 1% é totalmente fechada, como se fosse um blackout, só que passa claridade, tá? Então essa é uma screen 5%, tá? Para quem não conhece. Então esse é o modelo de persiana rolô que nós também temos aqui na cozinha, tá? Nós temos aqui também na cozinha um modelo de persiana rolô, tá? Aqui neste móvel nós temos micro-ondas, tá? Nós temos aqui um micro-ondas, apresenta sujeira na parte interna, tá vendo? Então isso daqui tem que relatar no relatório, tá? No preenchimento lá, quando você, por exemplo, no software que eu utilizo, eu preencho o item, coloco micro-ondas, coloco que todos os botões estão funcionando, inclusive ele, tá? Então aqui a gente liga, faz o teste, que ele tá funcionando, tá? Então o visor digital tá funcionando. Então essa parte aqui nós temos que relatar que ele apresenta sujeira na sua superfície, tá? Então aqui nós temos um outro item, um fogão cooktop por indução, tá? Então para ligar ele é muito simples. A hora que ele estiver quente, essa luz aqui ela vai ficar bem vermelha, tá vendo? Que ele já começou a aquecer. Então esse é um cooktop por indução, tá? Então o teste dele é bem simples, é só fazer a ligação. Esse daqui aparece a temperatura vermelha, tá? Vai ter modelo de cooktop que ele não faz isso, tá? Que ele não superaquece a superfície. Então, não superaquece não, desculpa. Ele não aparece essa luz vermelha, tá? Que ela vai aparecer aqui, ó. Liguei novamente, ó, tá vendo? Tem cooktop que não aparece isso daqui. Então, e esse daqui é por botão. Hoje a maioria é tudo por touch, tá? Acho que eu já trouxe alguns vídeos aqui de um apartamento que eu fiz, onde o cooktop era por touch. E aqui nós temos um forno micro-ondas, um forno elétrico, desculpa. Então aqui nós temos um forno elétrico, onde nós também temos que fazer o teste. Então normalmente eu coloco na maior temperatura, eu coloco aqui o timer com 40 minutos, mas eu sempre desligo antes. E aqui, para você testar mesmo verdadeiramente, aqui coloca em preparos convencionais, tá? Então aqui preparos convencionais, e ele vai subir a temperatura bem rápido. Então ele demora um pouquinho, eu vou deixar ele aqui aquecendo, eu já fiz o teste deste item, né? Mas eu vou deixar ele ligando aqui, depois eu vou testar aqui de novo, para vocês verem, ó. Então aqui ele tá, ó, 62 graus, tá vendo? Daqui a pouco a gente vai voltar e a temperatura dele vai estar bem maior, tá? Então aqui, mais um item, mais um eletrodoméstico. Nós temos aqui uma geladeira, tá? Duas portas. Geladeira duas portas. Então as prateleiras dela é em acrílico e vidro, tá? Então aqui nós temos acrílico e vidro, tá bom? Aqui nós temos a parte da fruteira em acrílico também. Então na descrição deste item, vocês colocam que a parte interna dela é em acrílico e vidro, tá? Então o que é importante verificar na geladeira, a questão da borracha, tá? Então aqui ver se ela não tá solta,
é que se ela tá vedando, tá vendo, ó? Então aqui a vedação ela tem que estar bem firme, tá? Não pode estar solta, tá? Então toda a superfície aqui é mais difícil de filmar, mas ó, tá vendo? Então aqui ó, a borracha dela está firme, tá bom? Todos os acrílicos, para ver se não tem nenhum quebrado, nenhum lascado, tá? Sempre fazer a verificação. Abra todas as prateleiras, tá? Para ver se está funcionando, se não tem nada quebrado, tá bom? Então aqui ela tá bem limpinha, tá? Tirando a parte do freezer, que tem aqui alguma gordura que caiu aqui. Aqui provavelmente chocolate. Aqui nós temos dois cubinhos de gelo, tá? Para formação de gelo. Então isso é o mais importante, tá? E também fazer o teste e as fotos, tá? Então as fotos do item funcionando, tá vendo? Aqui ó, menos 9 graus, menos 2, menos 1, tá vendo? Menos 11, na parte de cima aqui, ó, tá vendo? E na parte de baixo também, ó. Então 8 graus, 10, tá? Então, e faça as fotos, tá? Sempre fotos bem nítidas, com bastante qualidade, não tenha pressa para fazer as fotos, tá? Então tire fotos de toda a extensão aqui da borracha, tá bom? Tire foto mesmo, né? Fotografe tudo, registre tudo. Porque mesmo que você esqueça, por exemplo, de anotar algum item, falar, eu esqueci de colocar a prateleira, mas tá na foto, tá registrado, então validamente, tá? O ideal, né, 100%, é fazer a descrição, tá? Acrílico, vidro, faça a descrição, mas se por um acaso você esquecer, tire fotos nítidas, fotos com muita qualidade, tá bom? Então aqui eu acho que ele já deu uma pré-aquecidinha. Caiu aqui. Só que ele já deu uma pré-aquecida, ó. Então a gente já pode verificar, ó, que ela tava marcando 64 graus. Então aqui ele já tá marcando, ó, 160, 200, tá vendo? Então aqui ele já pré-aqueceu. Então no final, sempre desliga tudo, inclusive o timer, tá bom? Desliga tudo. Desliga o timer e descansa, tá bom? Aqui no caso o forno. Então aqui nós temos a parte da sacada. Então a parte da sacada, que é uma sacada razoavelmente grande, tá? Não tem nada de pia. Então aqui o proprietário não quis colocar, tá? Então, mas nós temos aqui torneiras, né? E saída de esgoto para colocar uma máquina de lavar aqui, tá? Mas não foi o caso. Então aqui nós temos a condensadora dos dois ar-condicionados internos, tá? O da sala e o do quarto. Aqui nós temos duas portas, tá? Que é a saída da fiação do ar-condicionado. E aqui é uma sacada bem simples. Então piso porcelanato na cor cinza, parede em alvenaria e drywall, tá? Então essa parede aqui, ó, é um drywall, aqui é alvenaria, drywall, alvenaria, tá? Faça o teste das tomadas. Sempre faça o teste aqui das tomadas, não deixe de testar, tá bom? As tomadas, para que tudo esteja funcionando, tá bom? Parte da iluminação, ver se as luzes estão acendendo, tá? Tanto na parte externa como na parte interna, que nós podemos ver que todos os LEDs, os spots, o paflon. Então isso daqui, para quem não sabe, é um paflon, tá? Esse aqui é um spotzinho, spots. Aí em cima nós temos a luz de LED. Então nós temos a luz de LED na parte de cima, tá? E aqui nós temos o pendente, tá? Então pendentezinho aqui e mais um pendente. Esse daqui não tá funcionando, tá? Então esse aqui eu já liguei e eu já verifiquei que ele não tá funcionando, tá bom? Então aqui o ar-condicionado eu já mostrei para vocês. Então a parte do ar-condicionado e aqui a parte da TV, tá? Então aqui nós temos a TV. Testa o controle para ver se está funcionando, tá? Então aqui seleciona aqui, tá vendo? O canal, enfim, testa tudo para ver se o controle está funcionando, tá bom? Ó. Então faça sempre o teste,
faça as fotos, tá ok? Embora, né, tem esse ajuste em relação ao IOF, esse estresse que trouxe. E fotografe tudo, tá bom? Registre tudo. Então aqui nós temos a parte do quarto. Então vou mostrar aqui pra vocês. Neste quarto aqui eu encontrei um defeito, que essa persiana aqui ela tá quebrada, tá? Então deixa eu abrir aqui para ficar um pouco mais claro. Então essa persiana aqui ela tá quebrada, para vocês verificarem, ó. Então essa parte desses fios tinha que estar passando aqui por dentro dos furinhos, igual este modelo aqui, ó, tá vendo? Deste lado e deste lado. Então aqui, na hora de subir, ó, a fiação tá toda emaranhada, tá? Então, ó como ela sobe toda torta, ó. Aqui, tá vendo, ó? Então, ela tá subindo toda torta porque esse fiozinho, que era para estar passando dentro da fiação, não tá funcionando, tá bom? Então, aqui nesse caso, nós temos um quarto com uma cama queen, né? Cama queen. Aqui, então, o que nós temos que avaliar na parte do colchão? Questão das manchas, tá? Questão de manchas e riscos, tá vendo? Então, pequenas manchinhas, isso daqui a gente tem que relatar, porque a gente não sabe, como não teve acesso à vistoria de entrada, nós não sabemos se esse colchão estava manchado ou não, tá? Então, aqui nós temos um box, não é um baú. Aqui nós temos as gavetas laterais, tá vendo? Nós temos outra gaveta aqui lateral também, tá vendo? Nós temos as duas gavetas. Então, para registrar. Então, aqui nós temos um armário planejado, sob medida, com a porta com o espelho. Isso é característica que a gente também coloca. Vou acionar aqui o ar-condicionado também, para a gente fazer o teste dele. Tá bom? Aqui nós temos as gavetas, tá? As gavetas do imóvel. Então, a gaveta do imóvel, desse móvel, do móvel planejado. Nós temos ali uma quantidade de cabides, né? E aqui, uma característica desse planejado, tá? Isso daqui é normalmente em apartamento de alto padrão, tá bom? Que ele tem um fechamento com amortecimento, tá? Não são todos que vão ter esse fechamento com amortecimento. Então você faz o fechamento, olha lá, e a gaveta ela fecha automática, tá vendo? Então ela chega, você pode colocar uma força considerável, né? Não para quebrar, mas ela chega sozinho, inclusive nas portas, tá? Aqui também, ó, puxar a porta aqui, ó. Tá vendo? Ela faz o fechamento sozinho. Então ela tem um amortecedor ali na parte superior, tá vendo? Não são todos os imóveis que vão ter. Normalmente, ó, imóveis de alto padrão que vai ter esse tipo de fechamento, tá? Então aqui o ar-condicionado já tá ligado. Então ele demora um tempinho para gelar, mas a gente pode ver, ó lá, ele já tá com 21 graus. Mais uns 5, 10 minutinhos, uns 5 minutinhos ele já tá completamente gelado, tá bom? Então aqui o controle, ele tá já programado aqui pelo antigo locatário, mas nós podemos também adiantar o processo aqui, ó, tá vendo? Podemos colocar aqui no modo Cool, que é o modo para gelar mais rápido. Até a velocidade dele de funcionamento já altera, tá bom? Então nós podemos até medir aqui, ó, que ela vai começar a cair exponencialmente a temperatura. Olha lá, já começou a cair. Mais perto aqui do motor, olha lá. Mais uns 5 minutinhos então, ela já começa a cair. Então aqui nessa parede, nós podemos verificar com mais clareza, ó. Então a questão das manchas, ó, dos riscos, tá vendo? Ó. Então
que essa parede ela tá bem manchada, tá vendo? Aqui na parte de baixo, pra verificar bem, tá bom? Então isso é o mais importante nesta vistoria. Então sempre fazer a verificação das portas, do piso. Aqui é sempre bom você ter essa noção do que é um porcelanato, tá? Para um piso cerâmico, tá? Então, piso porcelanato, a dilatação dele é menor, tá bom? E no piso cerâmico, a dilatação dele é maior, tá? Então, no porcelanato, em torno de 3 não, né? Tem até menos. Hoje tem porcelanato com junta seca, tá? Que não vai rejunte. Mas é normalmente de 0 a 5, tá? Acima disso, aí já é porcelanato, que já é cerâmico, né? Que já tem absorção de água, tá bom? Então, porcelanato não tem absorção de água, cerâmico já tem absorção de água, tá bom? Então, essa é a característica do piso, tá bom? Então aqui a persiana eu já vou fechar. Tá meio tortinha aqui pra gente tomar cuidado pra não quebrar mais. Tá muito embaralhado aqui os fiozinhos.